Olá pessoal, bem-vindo à nossa nona aula do curso grátis de InDesign e hoje nós vamos falar sobre efeitos de objetos. Para começar, eu vou abrir aqui uma nova página, File, New, Document, uma padrão, tá ótimo, Preset Default, ok. A paleta de effects no InDesign, ela tem funções muito parecidas com aquela ferramenta de efeitos do Photoshop. Então, é um grande avanço aí para facilitar a edição de imagens e de objetos dentro do próprio InDesign. Então, a gente tem toda a lista de efeitos, mas nós temos também um menu flutuante que eu vou colar aqui, que é em Window Effects. Olha lá, nossa paletinha, eu já vou grudar ela aqui também, junto às nossas demais paletas, ok? Essa paletinha, então, tem algumas funções de misturas, de sobreposições, de opacidade, e aqui embaixo, aqueles efeitos todos que também aparecem aqui. Maravilha? Então, vamos criar um objeto qualquer e vamos aplicar alguns efeitos nele só para a gente entender como é que funciona. Eu vou colocar uma cor aqui, tá bom? Ok. Então, a gente tem essa opção, essa que acabamos de colar aqui no nosso menu. E se viermos em Object, Effects, nós também vamos ter todas aquelas opções. Então, tem 3 caminhos aí para achar os efeitos. O InDesign ele tem essas funções mesmo, tem um menu completo de todos os objetos, tem a paleta de controles, tem menu flutuante, tudo isso para facilitar o seu trabalho, como você achar que é melhor lidar com ele. Então, vamos vir aqui em Drop Shadow. Então, olha só, vamos clicar aqui no menu Preview, que aí a gente vai conseguir visualizar o que formos construir. Então, o primeiro tópico aqui é o Blend Mode, que é o modo de mesclagem. Ele, por padrão, vem em Multiply, mas saiba que dá para variar e dá para fazer o teste conforme o desenho, a diagramação que vocês queiram fazer, dá para tentar variar e ver qual os efeitos, como varia esse efeito. Se clicar nessa caixinha, eu consigo alterar a cor da minha sombra. Então, aqui eu tenho uma sombra preta, mas eu poderia ter a sombra em amarelo, eu poderia ter a sombra em rosa, eu poderia construir uma cor para que minha sombra fosse da cor que eu quisesse. Ok? E eu tenho a opção, inclusive, de selecionar essa cor pelas swatches, né, pela nossa paleta já existente, ou desenvolver ela aqui no CMYK, por exemplo. Eu quero uma cor bem específica, sei lá, vou fazer qualquer coisa aqui, um marronzinho, ok? Então, eu não preciso ter ela na minha paleta swatches, tá ok? Eu vou voltar para o preto, que é um bom padrão de sombra e é só para o nosso exemplo aqui. Eu também tenho a opacidade dessa cor. Então, esse preto, ele tá com 75% de opacidade, ou seja, ele tá um cinza escuro. Ele poderia ser 30% de opacidade. Olha como ele ia ficar, um cinza bem clarinho. Eu já consigo fazer algumas variações. Aqui é a distância, né? Então, a distância que a sombra vai ter, como se o objeto tivesse mais distante da parede, vai, ou do chão, se isso fosse um chão. Então, ele está 20, aí eu posso aproximar, deixar como se o objeto estivesse bem pertinho, tá só apoiado e vem uma sombra bem leve, uma sombra mais forte. Deixa eu aumentar aqui o tom para que fique mais visível. Eu dei um OK, saí da opção, mas eu posso voltar aqui, ó, para o Drop Shadow em qualquer uma das ferramentas que eu tiver. Você viu? Eu só abria e cliquei em Drop Shadow, ele volta aqui nas características que eu já tenho esse objeto configurado. Então, ó, vamos criar uma sombra bem distante, só para a gente ter de exemplo, tá? Eu tenho como configurar aqui só na horizontal ou só na vertical, para que eu configure da maneira que eu quiser mesmo, ao sentido, a direção da minha sombra. Vou colocar 5, 5. E conforme eu vou mudando também, ele faz algumas alterações aqui
de distância e também de angulação, porque a luz ela precisa angular de uma determinada maneira diferente para produzir essa sombra. Então, é o ângulo que a luz está sendo incidida para que produza a sombra abaixo, certo? Então, conforme as configurações que vai sendo feito aqui nessa caixa, os outros menus vão sendo alterados. Isso é normal, ok? Por exemplo, se eu mudar aqui, ó, o sentido da luz, eu também estou mudando ali, ó, o X e Y do meu objeto. Tá vendo? Bom, a gente ainda tem a opção de tamanho do esfumaçado, o esfumaçado mesmo, né? A sombra pode ser mais, ter um pouco mais de blur, um pouco menos de blur. E ainda aqui tem o spread, se vai, ao mesmo tempo que eu consigo colocar mais blur, eu consigo reduzir a borda desse blur. E eu posso adicionar também um pouco de noise, um efeito de granulação, ó, nessa minha sombra, ok? Eu vou tirar aqui o noise, vou tirar o spread e vou deixar aqui menorzinho, ok? Esse é nosso drop shadow, beleza? Vamos para um próximo objeto aqui. Deixa eu criar um novo retângulo. Vamos habilitar aqui o Inner Shadow. Peraí, deixa eu só colocar uma cor nele antes. Vou colocar uma cor diferente, amarelo, que senão não dá pra ver o Inner Shadow. Então tá lá. É uma sombra interna. O Drop Shadow é uma sombra atrás do objeto. O Inner Shadow é uma sombra dentro do objeto, interno do objeto. E também tem as mesmas configurações. Você pode usar um modo de blending diferente, overlay. Pode mudar a cor, por exemplo. Eu quero que essa sombra interna ela tenha, vamos criar uma cor aqui em Semic, um tom mais amarelado, por exemplo, para multiplicar, ficar mais bonito ali, sei lá. Ok, tô vermelho aqui, só para a gente ver. Ela também tem a mesma característica de distâncias, de angulação de luz, ó, eu posso mudar a angulação da minha sombra. X e Y, mesma coisa, eu posso configurar independente o X e Y. Tamanho do blur que ela vai ter, da sombra, né, do efeito de sombra. E aqui tem essa opção Choke, que é similar àquela de Spreads. Tá vendo? Ela vai endurecendo a sombra. E a gente ainda tem aqui, igual o Drop Shadow, a opção de Noise, de aplicar um pouquinho de textura, ó. Vou deixar essa com um pouquinho de noise, pra gente ver a diferença. Ok, esse é o nosso Inner Shadow. Agora vamos criar uma outra página aqui embaixo. Deixa eu copiar esses dois aqui. E nós vamos fazer agora os próximos efeitos. Vou aproximar. Esse daqui vai ser a gente vai criar aqui um Outer Glow. Então vamos lá. Clique em cima do objeto. Dessa vez, ó, vou por aqui para vocês verem. Ele continua com o Drop Shadow habilitado. Eu desabilito e vou habilitar aqui, ó, o Outer Glow, ok? Aqui tem poucas opções, mas vamos a elas. Primeiro que eu teria que ter um objeto atrás para poder ver esse glow. O glow é um efeito de luz. Só que, por exemplo, como o papel é branco, esse efeito de luz fica branco no branco, não dá para ver. Então, para que a gente tenha esse efeito aí mais, esse outer glow aí mais definido, eu vou colocar aqui, deixa eu tirar aqui deixa eu colocar aqui uma cor escura.
um azul escuro aqui por trás. Vou tirar o fio dele. Effects. Vamos desabilitar aqui o Drop Shadow. Então vamos voltar. Agora eu fiz as configurações que precisava. Vamos voltar aqui pro Alter Glow. Ó, agora dá para perceber que existe uma luz saindo de trás desse objeto. Antes ali no papel, no fundo branco, não dava. Então, o melhor modo de exibição, quando você está lidando com uma cor clara, ó, com branco, é o screen, ok? Porque senão no multiply ele não vai aparecer, ele vai multiplicar o branco com o azul escuro, vai ficar azul escuro. Então o screen ele consegue fazer essa fusão, mas manter a cor clara. Também tem opções de opacidade, pode ser ainda mais clarinho, né? Aqui o ideal é que seja até um pouquinho mais forte para aparecer. Ele pode ser softer, que é suave, ou preciso, que é uma luz um pouquinho mais marcada. E o tamanho também, ó, vou deixar aqui em softer, que é um pouco mais de blur, né? E o tamanho também dessa luz é possível alterar. Da mesma maneira, a gente consegue colocar um noise, se for necessário, e aquele spread, que é deixar um pouco mais dura a nossa sombra, né? A nossa luz nesse caso. Então, esse é o Alter Glow. O próximo efeito que a gente vai ver é o Inner Glow, que é a mesma coisa que o Alter Glow, só que interno. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Eu vou desabilitar o Inner Shadow e habilitar o Inner Glow. Também igual, o ideal é que seja uma cor um pouco mais escura. Deixa eu passar para um vermelhão aqui, para a gente ter uma visão melhor. Inner Glow. Certo? Ó, como dá para ver bem de leve uma cor ali, a gente já vai fazer algumas configurações. Também tem o Softer ou Precise. Aqui, nesse caso eu vou deixar no Precise para a gente poder ver melhor. Ele pode ser central, então esse glow vai ser ainda mais forte no centro, ou ele pode ser edge. Também o tamanho desse efeito interno de iluminação, e igual deixar ele um pouco mais menos blur, né, mais preciso, mais duro assim a passagem da luz. E também, igual a todo mundo, ele tem uma função com noise. Vou deixar aqui bem pouquinho, só para a gente usar um pouco de cada função. Aqui coloquei uma nova página, já expliquei para vocês aqui em outras aulas como puxar, né, criar. Vou duplicar aqui clicando com Option e arrastando. Vamos ver aqui quais são os próximos. O próximo que a gente vai fazer vai ser um Bevel and Balls. Então eu vou deletar esse fundo escuro. Deixa eu escrever aqui o texto em preto. Vamos lá. Tá vendo que eu cliquei e ele habilitou o Alter Glow e o Bevel? Eu posso usar vários efeitos aplicados juntos. Não precisa ser um efeito para cada caixa. Mas eu vou desabilitar aqui, fazer um para cada um, mas saibam que é possível usar um Drop Shadow junto com um Bevel and Balls, enfim, com os outros efeitos aqui, dá para somar todos esses efeitos, conforme vocês achem que é legal. O Bevel and Balls, ele faz uma espécie de botão, ó. Ele cria um inner bevel, que é aqui internamente uma sombra que dá um volume, que pode ser up, um botão, como se fosse uma tecla de um teclado, enfim, ou down, que parece que é um buraco. Então, botão como se fosse não clicado e clicado. Após clicar, ele afundou. Então, ele cria esse efeito. A gente pode aumentar o tamanho desse botão, né, conforme a sombra e o glow que ele dá aqui.
a gente pode suavizar. Ele tem o outer bevel, que é bem esquisito. Ele tem o inner bevel, que é o mais tradicional para criação de botões. Ele tem o emboss, que ele faz o botão e a sombra ao mesmo tempo. E ele tem o pillow emboss. É um botão um pouco mais solto. Aí você tem que testar, ver o que é necessário para vocês. Eu vou usar, para o exemplo, o inner bevel, tá? Então, a gente tem técnica, tem aqui esse smooth, tem o chisel hard, e a gente tem um que é um pouco mais duro, só que ainda assim suavizado, que é do modelo aqui hard, mas levemente suave, ok? Aí também é gosto, eu vou manter esse daqui que eu acho que fica mais fácil a visualização. E ainda a gente tem aqui opções de suavizar essa sensação de botão, né, essa impressão, ou ampliá-la. Vou deixar em 100% também. Da mesma forma, tem o ângulo da luz, ó, eu posso mudar o sentido, né, do meu botão. Altitude, ó. Quanto mais alto, 100%, ó, de altitude, a luz vai estar mais fechada, né? Então vai ter mais efeito de sombra. E quanto mais baixa, ela vai ter muita luz, então não vai ter tanto efeito de sombra. Bom, uma dica aí 50-60 se você quer criar esse efeito sombra e luz. Então aqui, ó, a parte light, né, a parte da luz. Você pode escolher uma cor também, da mesma maneira. Ó, aqui vai ficar um pouco mais amarelado, sei lá. E a parte da sombra também. Mesma coisa, opacidade e tudo mais, tá? São essas opções do Bevel Boss. Vamos agora para mais um, que é o Sanding. Ele adiciona um sombreamento interior que cria um acabamento suave e acetinado. Olha só como que funciona. Eu tenho esse efeito que parece com o Inner Shadow, mas ele pode ser um pouco mais suave, digamos assim. Deixar aqui o Multiply. Ele já vem com configurações um pouco mais leves, de distância, e ele cria esses efeitos de luz. Tá vendo alguns rasguinhos de luz? Não é aquela sombra interna super dura, assim. Então, eu posso inverter e aí a luz, né? O que é luz vira sombra, o que é sombra vira luz. E você dá pra ver aqui esse efeito mais rasgadinho. É bem bonito, dá um acabamento bacana na sua imagem. Vamos agora pro Basic Feather. É o próximo efeito. Ok. Effects. Basic Feather. Vou desabilitar aqui, portanto, e vamos a ele. O que ele cria? Ele cria no próprio objeto um efeito de blur, de feather nas pontas, assim. Isso tem também no Photoshop, né? Ele pode ser um feather enorme, ó, deixar o objeto bem embaçado, né, sem definição. Eu também consigo tirar o efeito da borda dele, do feather, ele simplesmente reduz o meu objeto, embora ele seja grandão, ele fique reduzido no efeito. Eu tenho essas opções Sharp, que ele cria como se fosse um diamante, assim, né? Ele tem essas pontinhas mais marcadas. Rounded, que ele cria um arredondado. Ou diffuse, que ele simplesmente pega a minha imagem e deixa um pouco mais difusa. E da mesma forma também eu tenho aqui o tal do noise, ok? Esse é o Basic Feather, Directional Feather. Desabilitando esse, habilitando apenas esse. Vamos ver como funciona. Eu posso criar o feather de uma maneira um pouco mais controlada. No Basic, eu tenho ele inteiro, não consigo definir só alguns padrõezinhos, algumas coisas. Aqui, ó, tem a tal da corrente que liga todas as laterais ou não. Aqui está ligada, aqui está desvinculada. Vamos trabalhar com elas desvinculadas. Então, ó, no topo eu tenho um feather grandão. No resto todo não.
É bem interessante e dá para usar bastante em foto. Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios com imagens interferindo em texto e etc. E vocês vão ver que bacana que é esse Directional Feather, ele é capaz de fazer. Também é possível fazer o tal do noise, também é possível tirar o que é esfumaçado e deixar, né, mais durinho, menos suave essa transição. É possível pegar esse ângulo, embora você tenha colocado aqui no topo, mas pegar esse ângulo e alterar ele para ver como que seria, porque eu tô aqui no zero. E aí no zero eu mexi só no topo, mas é como se essa imagem fosse muito maior. Então, ó, eu consigo ver as outras laterais dela com o efeito que eu apliquei. Esse daqui, ele diz o seguinte: eu posso colocar só, você viu que esse esfumaçado ele tá em toda a dimensão, né? Se eu colocar aqui, opa, saí da tela. Se eu colocar aqui First Add Only, então, ó, quando eu mudar o ângulo, ele vai rotacionar aquela parte superior, mas ele não vai aplicar isso no resto. Tá vendo a diferença? E ele cria um efeitinho diferente aqui também, é bem interessante. Bom, agora a gente vai para o último tópico dos nossos effects, que é o Gradient Feather. Já vou desabilitar esse. E olha esse que bacana. Ele é um pouco parecido com Directional Feather, mas ele tem funções ainda mais avançadas. Então aqui eu posso escolher o que está em preto, né? Na verdade é o que vai aparecer da minha imagem, e o que está em branco é o que vai sumir da minha imagem. Eu posso, assim como lá naquela aula de gradientes que a gente montou cores em gradientes, eu posso mudar o ponto de transição da cor cheia para essa transição dela vazada, né? Eu posso aumentar, diminuir. Então eu tenho esse controle que eu não tenho tão precisamente lá no Directional Feather. Aqui também eu consigo pegar esse preto e colocar uma opacidade. Então, mesmo que ele não ele pode ser também transparente, só que uma transparência diferente dessa daqui que está em branco. Tá vendo? Se tiver 100% preto, é 100% a minha imagem, ou o meu objeto, a minha caixa. Senão, eu também consigo fazer alterações aqui para que esse outro lado também fique com um certo gradiente. E eu posso acrescentar pontos. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele pode ser 100%, esse ponto aqui pode ser 50%, esse ponto aqui pode ser 4%. Então, eu tenho um gradiente que começa aqui, fica mais escuro nesse ponto, dá uma breve clareada e depois clareia mais ainda. Enfim, eu tenho uma série de opções que eu posso fazer aqui no Gradient Stops. Legal? E além disso, ele tem o tipo que pode ser linear ou radial. E eu consigo fazer esse efeito de gradiente dentro da minha imagem. E pensa só, isso pode ser feito com uma foto também. É que a gente está trabalhando com caixas, com objetos para essas aulas, para esses exemplos. Mas isso pode ser feito com fotos, isso pode ser feito com texto. Lembrem-se disso, ok? No linear eu tenho a opção de ângulo, que é linear, mas em que sentido, né? Pode ser horizontal, vertical, diagonal, e aí eu tenho essa opção de ângulo. Essas opções, essas configurações, elas podem ser feitas juntas, além, por exemplo, do gradiente, como eu já falei, eu posso colocar uma sombra, ou eu posso colocar uma sombra interna, ou eu posso, enfim, posso colocar o botão, mais uma sombra, mais um santinho, tudo que eu quiser eu posso acrescentar e criar esse objeto que eu tenha vontade. Mais um detalhe, eu posso fazer isso apenas no fio, no stroke, na borda do meu objeto. Eu posso fazer isso apenas no preenchimento. Como a gente não tem um texto aqui selecionado, mas eu poderia fazer isso apenas no texto. É muito interessante
estudem essas opções, vejam como funciona, faça testes, faça mesclagem, é bem bacana. Além de tudo isso que a gente viu, todas essas funções, Drop Shadow, Inner Shadow, Alter Glow, enfim, todos eles, a gente ainda tem essas opções aqui de multiplicar, de mudar a opacidade de um objeto, e isso são funções que é bacana de serem testadas, treinadas uma a uma. Eu posso até ficar aqui contando para vocês como é que funciona, o que é legal de vocês fazerem, etc e tal. Mas a verdade é que essas funções elas variam muito de foto, objeto. Às vezes, para você conseguir um efeito desejado, não tem muito uma regra. É importante testar cada uma delas. Juntem dois objetos aqui, eu vou selecionar, vou duplicar um, vou duplicar o outro. Ó, vou colocar aqui um multiply, ó, multiplicou, vou colocar um screen, clareou, overlay, a diferença não é tão grande, e por aí vai. Cada um desses efeitos, ele cria um outro efeito na imagem diferente. Então é importante testar cada cor, cada imagem vai ter a sua maneira, e ainda a gente tem aqui a opção de clarear, né, opacidade ou escurecer. Tá certo? Então essa foi nossa aula sobre efeitos e nos objetos. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço por favor que avaliem, que dê um like nesse vídeo. É muito importante aí para seguir com as aulas, para conseguir visibilidade e portanto, né, conseguir continuar fazendo esse curso bacana para vocês e outros que vêm por aí. Eu peço também que vocês deixem um comentário se tiverem dúvidas, se achou que faltou alguma coisa, que foi muito rápido em algo. Enfim, vamos dar continuidade aí às nossas aulas. E aí eu posso acrescentar outros pontos, criar vídeos específicos para as dúvidas que vocês tiveram. Se inscreva no canal. Se você já se inscreveu, meu muito obrigado. Curta lá nossa página do Facebook. É isso aí, galera. Obrigada por ter assistido mais essa aula e até a próxima aula.